Você já parou para pensar por que aquela mulher que parecia interessada sumiu justamente quando você começou a dar mais atenção? Talvez você tenha achado que estava no caminho certo, que ao se mostrar presente, atencioso, disposto a tudo por ela, você estava provando o seu valor. Mas o que você não percebeu é que, aos olhos dela, você estava se tornando previsível, acessível demais e, no fundo, descartável. A verdade é que o valor de um homem não se mede apenas pelo quanto ele oferece, mas principalmente pelo quanto ele escolhe não entregar. A mente humana, especialmente no que diz respeito à atração, funciona de forma brutalmente estratégica. Existe um princípio básico da economia que se aplica aqui com perfeição. Quanto maior a oferta, menor o valor percebido. Daniel Kahneman, ganhador do Nobel em Economia e um dos maiores especialistas em comportamento humano, explica como a mente não responde à realidade, mas sim à percepção de valor. Ou seja, se você está sempre ali, disponível a qualquer momento, disposto a responder cada mensagem em segundos, o que ela percebe é que o seu tempo, e portanto você, não tem tanto valor assim. O instinto feminino é seletivo por natureza. Desde tempos primitivos, a mulher foi biologicamente programada para escolher o melhor parceiro possível. Não o mais gentil, não o mais disponível, mas o mais raro, o mais desejado pelos outros, o que tem opções. E isso é algo que vai muito além da razão. Não adianta ela dizer que quer um homem carinhoso, presente, que faz tudo por ela, se no fundo ela se sente atraída pelo que não pode controlar por completo. É a velha máxima: o que é fácil não é valorizado. Agora pare e pense. Quantas vezes você já teve aquela sensação de estar sendo usado como estepe emocional? Ela te procura quando está carente, insegura ou entediada. Você responde, se mostra solícito, abre espaço na sua vida. E o que recebe em troca? Desaparecimento, frieza, distância. Não é porque você fez algo errado, é porque você deu demais e por isso perdeu valor. É um paradoxo cruel. O homem que dá tudo esperando ser valorizado, normalmente é o que mais rapidamente é esquecido. E não, isso não quer dizer que você deve jogar jogos ou fingir desinteresse. Mas você precisa entender que o seu tempo, a sua atenção e principalmente a sua presença são moedas raras. Quando você oferece tudo isso de graça, sem que ela precise conquistar, sem que ela sinta que teve que se esforçar, você destrói o senso de conquista dela. E se ela não sentiu que te conquistou, ela não vai sentir que precisa te manter. Ser escasso não é ser ausente, é ser seletivo. É entender que a sua energia é valiosa demais para ser entregue sem critério. O homem que é único para uma mulher nunca é o que está sempre disponível. É o que faz falta. É o que tem uma vida tão rica, tão cheia de propósito, que estar ao lado dele é um privilégio, não um direito garantido. E esse é o tipo de homem que não se compra com atenção. Se conquista com esforço e se perde com facilidade se não for valorizado. Aí o problema piora quando essa disponibilidade vira segurança demais. Porque o desejo feminino não se alimenta do óbvio, mas do incerto. Quando você se torna garantido, previsível e sempre ali, ela pode até te amar, mas não vai mais te desejar. E é sobre isso que vamos falar agora. O maior erro de um homem que quer ser lembrado por uma mulher é ser decifrado rápido demais. Porque aquilo que é previsível não desafia, não instiga, não marca. O imprevisível, por outro lado, vive na cabeça dela. Ele cria perguntas que ela tenta responder, gatilhos que ela quer entender, emoções que ela não consegue catalogar. E isso, meu irmão, é o que fixa você na mente dela. O mistério é afrodisíaco. O enigma, quando é real, vira obsessão. É como um livro que ela não consegue parar de ler, porque cada página revela algo novo e, ao mesmo tempo, esconde ainda mais. Carl Jung falava sobre o arquétipo do herói. O homem em jornada que nunca está totalmente acessível, porque está ocupado com algo maior do que ele mesmo. E essa imagem mexe profundamente com o inconsciente feminino. Um homem com missão,
Um homem que não gira em torno de ninguém, mas ao redor de um propósito. Esse homem se torna magnético porque não está tentando agradar. Ele está simplesmente sendo. Quando você tem uma vida interessante, você se torna interessante. Quando você está em constante construção, você se torna difícil de definir. E tudo que é difícil de definir é difícil de esquecer. A previsibilidade, ao contrário, mata o mistério. Quando ela sabe exatamente o que você vai dizer, como vai reagir, o que vai fazer, você deixa de ser uma presença estimulante e se torna uma peça estática. Um homem do qual ela já sabe o final. E se ela já sabe o final, ela perde o interesse pela história. É por isso que o homem que some às vezes, que não entrega todas as cartas, que muda de ritmo, que tem silêncios intencionais, gera mais impacto do que aquele que está sempre disponível e previsível. Não se trata de manipulação. Trata-se de presença estratégica, de saber que a ausência também comunica, que o silêncio também seduz. O verdadeiro poder do imprevisível não está em ser volúvel ou inconsequente, mas em ser autêntico o suficiente para não seguir um padrão confortável. É quando você age pelo que acredita, não pelo que ela espera. Quando você diz o que pensa, não o que ela quer ouvir. Quando você muda a rotina não porque ela pediu, mas porque a sua própria jornada exige movimento. Isso cria contraste, cria tensão. E é nessa tensão que mora a atração, porque o que não é óbvio desperta curiosidade. E o que desperta curiosidade desperta desejo. O homem que domina o imprevisível nunca precisa implorar atenção. Ele provoca atenção. Ele não força a conexão. Ele provoca presença. E faz isso não porque está tentando ser algo que não é, mas porque ele vive em constante evolução. E toda mulher sabe, mesmo que inconscientemente, um homem que evolui o tempo todo nunca é totalmente dela. E é exatamente por isso que ela não consegue esquecê-lo. E é justamente essa impossibilidade de posse total que acende algo mais profundo nela: o respeito. Porque ela percebe que, por mais que tente, nunca vai ser o centro absoluto da vida dele. E não porque ele é frio ou distante, mas porque ele tem algo maior guiando seus passos. Um homem que não precisa dela, mas a escolhe. Que não se desespera pela atenção, porque já se basta. É aqui que entramos em um dos traços mais irresistíveis da masculinidade: a autossuficiência emocional. Mas antes de seguirmos, se este vídeo está contribuindo em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: minha atenção é valiosa. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Existe algo magnético em um homem que caminha sozinho, não por orgulho, não por desprezo, mas porque ele aprendeu a se bastar. Esse tipo de homem carrega uma presença silenciosa, uma firmeza que não se vê nos que vivem correndo atrás de validação. E a mulher sente isso. Não de forma racional, mas visceral. Ela percebe que ele não está ali tentando preencher um vazio. Ele não busca uma mulher para ser completo. Ele já é inteiro. E é exatamente isso que o torna raro. Jordan Peterson fala sobre a importância de organizar sua própria casa antes de tentar mudar o mundo. E isso serve para os relacionamentos também. O homem que ainda busca em uma mulher a solução para seus conflitos internos se torna, com o tempo, um fardo emocional. Ele exige mais do que oferece. Espera que ela o salve, que o valide, que o cure. E nenhuma mulher se sente atraída por alguém que ela precisa carregar nos ombros. Por isso, o homem emocionalmente carente pode até ser acolhido, mas nunca será desejado. O desejo nasce do contraste entre dois indivíduos completos. A mulher quer admirar o homem, e não se admira quem se arrasta, quem precisa, quem implora. A admiração vem daquele que está em movimento, que tem disciplina, que honra a própria palavra. Aquele que não se desvia do caminho só para agradar, que não se desestrutura quando ela se afasta. Porque ele tem raízes, ele tem centro, e isso, mais do que qualquer outro fator, transmite segurança. Mas é uma segurança diferente, não aquela que sufoca, mas a que inspira.
Quando um homem se posiciona com autossuficiência emocional, ele muda completamente a dinâmica da relação. Ele se torna a referência. Ela sente que precisa se elevar para estar ao lado dele, que precisa manter o padrão, porque ele não vai se contentar com migalhas emocionais. E mais importante, ela entende que, se não houver respeito, ele simplesmente vai embora. Não em explosão, mas em silêncio. E o silêncio de um homem autossuficiente grita muito mais alto do que qualquer discussão. Esse é o tipo de homem que não se entrega de imediato, não por jogo, mas porque conhece seu valor. Ele seleciona com quem compartilha sua energia, seu tempo, sua mente. Ele é inteiro demais para se dividir com qualquer uma. E quando uma mulher percebe isso, ou ela se alinha, ou ela se afasta, e ambas as reações são vitória para ele. Porque o homem que não precisa de ninguém não aceita menos do que merece. E essa firmeza, essa calma poderosa, é o que mais inquieta e mais atrai uma mulher de verdade. E quando ela percebe que você é emocionalmente completo, que não precisa dela para respirar nem para viver, é aí que ela começa a testar. Porque a mente feminina precisa saber se essa firmeza é real ou só fachada. Ela vai provocar, desafiar, puxar a corda, esperando que você ceda. Mas o homem que é realmente único não se dobra. Ele impõe limites com calma. Ele lidera com presença. E é aí que entra o poder da energia masculina dominante, aquela que não grita, mas que comanda. Toda mulher, consciente ou não, testa os limites de um homem. Não por maldade, mas por instinto. Ela precisa sentir até onde vai a firmeza dele. Ela quer saber se ele é realmente o homem que aparenta ser ou se é só mais um disfarçado de alfa. E esses testes não são sempre diretos. Às vezes são brincadeiras inocentes, outras vezes são provocações sutis, mudanças de humor, pequenas faltas de respeito disfarçadas. E o erro da maioria dos homens é confundir isso com drama, ou pior, ceder para evitar conflito. Mas o que ela quer de verdade, mesmo sem saber, é uma resposta. E não qualquer resposta. Ela quer firmeza. Ela quer encontrar limites. Um homem de energia masculina dominante não é agressivo, não é controlador. Ele lidera com naturalidade. Ele diz não quando é necessário, sem raiva, sem se justificar. Ele sabe o que tolera e o que não tolera. E não tem medo de perder por manter seus princípios. Isso, para uma mulher, é extremamente raro e, portanto, altamente atrativo. Porque a maioria está tão desesperada para agradar que se torna maleável demais. E aquilo que é maleável demais, cedo ou tarde, quebra. Já o homem que se mantém firme é lembrado. David Deida fala que o masculino verdadeiro é direção. É presença estável no meio do caos. E é exatamente isso que diferencia o homem que é seguido do homem que é esquecido. Ele não precisa de controle, porque já tem comando. Ele não exige respeito. Ele inspira. E é nesse ponto que o desafio se transforma em admiração. Porque ela percebe que não está lidando com alguém que se curva, mas com alguém que se impõe. Com serenidade, com dignidade, com postura. Balzac dizia: as mulheres amam mais os homens que podem resistir a elas. E isso nunca foi tão verdadeiro quanto hoje. Quando você se posiciona, ela sente que não pode te manipular. E é aí que a atração cresce. Porque se ela não pode te dobrar, então você é diferente dos outros. Você é sólido. Você tem algo que ela não controla. E por isso mesmo, precisa respeitar. A mulher admira o homem que não se entrega fácil, que a desafia intelectualmente, emocionalmente, que mantém o padrão mesmo sob pressão. Esse homem não implora a atenção, ele atrai. Não por esforço, mas por estrutura. Ser esse tipo de homem exige mais do que força bruta. Exige inteligência emocional, clareza interna e, acima de tudo, coragem para manter-se firme, mesmo quando tudo pede o contrário. É a liderança sutil, aquela que não precisa gritar para ser ouvida. É o desafio constante de ser você mesmo, sem moldar sua essência para caber nas expectativas dela. E no fim, é essa energia, calma, firme, inegociável, que a faz sentir que está diante de alguém raro, alguém que ela não consegue dominar,
e por isso não consegue esquecer. E quando ela sente que você é esse homem firme, que não se curva, que lidera com postura, ela entende que está diante de alguém raro. Mas o que realmente solidifica esse valor, o que te torna inesquecível, não é apenas o que você representa, é o que você escolhe entregar. Porque o verdadeiro diferencial de um homem está naquilo que ele oferece de forma seletiva, consciente e estratégica. E é aí que entra o poder de saber o que, quando e como dar. E se esse conteúdo abriu seus olhos para a verdade, então se prepara, porque em muito breve eu vou lançar algo que venho construindo nos bastidores. Um material direto, estratégico, feito para quem quer dominar esse jogo em outro nível. É o meu livro digital exclusivo, A Psicologia da Sedução, com estratégias que eu não posso mostrar aqui nos vídeos. Você vai descobrir todos os segredos da mente feminina e como se tornar verdadeiramente irresistível. E se você estiver assistindo esse vídeo depois do lançamento, confere o link fixado nos comentários. Ele já pode estar disponível. Fica ligado, isso é para quem realmente quer ser além da média. Ser um homem de alto valor é entender que tudo o que você possui, seu tempo, sua energia, sua atenção, é um investimento. E como qualquer bom investidor, você não coloca seus ativos em qualquer lugar. Você analisa, observa, mede retorno. A mulher que sente isso percebe que está diante de alguém raro, porque você não está tentando ser aceito, está filtrando onde vale a pena investir. E isso te posiciona não apenas como um parceiro em potencial, mas como um homem com mentalidade de riqueza. No jogo da sedução e do poder pessoal, dar tudo é o caminho mais rápido para perder valor. O verdadeiro diferencial está na entrega estratégica. Você não está presente o tempo todo, mas quando está, sua presença tem peso. Sua atenção não é barulhenta, mas quando chega, transforma o ambiente. Essa é a lógica do homem que pensa como Warren Buffett pensa sobre dinheiro. O risco vem de não saber o que você está fazendo. A maioria dos homens entrega tudo porque não sabe o que está fazendo. Mas você, ao contrário, sabe, porque entende que seu valor não está em quantidade, está na qualidade da sua entrega. Você não oferece presença por carência, mas por convicção. Você não tenta ser aceito, você seleciona. Isso transmite poder, porque seu tempo é ocupado construindo riqueza emocional, física, financeira. A mulher sente quando está diante de alguém que está vencendo na vida. Ela percebe que você não está mendigando amor, porque está ocupado ampliando seu império. E isso não é metáfora. O homem que investe em si, que cuida da mente, do corpo, da conta bancária, transmite uma energia que nenhuma carência consegue copiar. Ele exala abundância, e com abundância vem respeito. Porque o homem que constrói valor não se curva, ele impõe limites, ele diz não, sem medo. E justamente por isso, quando ele oferece um sim, ele é lembrado. Você não precisa se mostrar disponível o tempo todo. Precisa mostrar que está investindo seu foco no que realmente importa. Sua missão, seus negócios, sua evolução. Ela pode até não entender racionalmente, mas ela sente. Você é uma oportunidade. Um homem que não está ali apenas por desejo, mas por escolha. É essa postura que separa os homens comuns dos homens de alto valor. Não é sobre jogar, é sobre entender o jogo. Não é sobre manipular, é sobre liderar. Quando você se torna esse homem, estrategista, seletivo, determinado, você não precisa implorar atenção. Você naturalmente atrai, porque agora você é o próprio investimento, e a mulher que te quiser vai ter que provar que vale o retorno. Se esse conteúdo fez sentido para você, irmão, mostra que você faz parte dessa missão, a de formar uma geração de homens fortes, conscientes e estrategistas. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que mais te marcou. E se quiser ir além, torne-se membro e tenha acesso a vídeos exclusivos e ainda tenha seu nome exibido nas telas finais como parte da nossa irmandade. Aqui, a jornada é de evolução. Vamos juntos nesse caminho para além da média.